Esse é o bordado no papel. Vamos fazer uma estrela. Vamos precisar de um lápis, uma lapiseira, uma tesoura de qualquer tamanho, tá bom? E esse furador específico para furar papel. E vamos usar em cima desses pontinhos aqui marcados, aqui no molde. Então vamos lá, esse molde aqui já tá com todo tracejado e os pontinhos a gente vai furar. Primeiro a gente vai passar o risco com a lapiseira em todo o entorno da estrela. Fazemos isso toda a estrela até chegar no ponto onde começamos. Feito isso, a gente vai começar a furar com o furador em cima de cada bolinha, tá vendo? Ó, eu dou um aperto e dou uma voltinha assim para poder garantir que fure bem cada pontinho e esse furo passe desse papel para o papel de baixo, tá? Esse papel de baixo é um papel craft. A gente encontra em papelarias de diversos tamanhos, então é só vocês procurarem aí que é bem facinho de achar, tá?
minha estrela toda furadinha, agora eu tiro o molde e com o risco aqui vou pegar a tesoura para recortar, tá? Faço o recorte em volta de toda a estrela. Estou aqui com a minha estrela recortada, os pontinhos estão aqui, alguns não apareceram, mas a gente vai reforçar ao longo do trabalho esses pontinhos para a gente poder passar a agulha. Então vamos reforçar aqui, furando mais uma vez, porque dá para ver, mas ele não furou o papelão, tá? O craft. Então a gente vai fazer de novo os furinhos para garantir que a agulha encontre aí o espacinho.
contornei aqui e vi que ainda tem alguns que estão faltando. Confiro certinho, né, se passou para o outro lado. Pego o molde novamente, assim, só para conferir, ver se tá tudo certinho, tá? E aí, feito essa verificação, né, dos buraquinhos que foram feitos. Outra coisa que é muito importante quando você for passar os furinhos, não aumente a quantidade de furos, tá? O molde está certinho. Aqui nós vamos utilizar um fio para bordado. Esse é o Rubi, tá? Da marca Rubi. Pra gente passar a costura aqui. Corto um pedaço razoavelmente grande, porque eu tô acostumada a fazer isso, tá? Mas para criança é bom pegar um pedaço menor. E tô utilizando também um fio prateado para poder dar um brilho. E uno os dois nesse nozinho aqui. Vou fazer um nozinho duplo para segurar. E vou utilizar uma agulha de bordado. Vou mostrar já para vocês. Corto aqui a pontinha do fio que sobrou, né? A gente vai começar com um nozinho. E ó, tô puxando os fios juntos, né? Até o término do fio branco, para que o prateado e o branco fiquem do mesmo tamanho. Como eu peguei um fio muito comprido, ó, você tem que tomar muito cuidado para que ele não embole, que é fácil o fio comprido dar nó. Então, para as crianças é melhor fazer de pedaço em pedaço e ir unindo. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz a união dos fios, tá bom? Então vamos lá, passo aqui os fios na agulha, uno os pontinhos, coloco aqui no olho da agulha os dois juntos, tá? E vou dobrar esse fio num tamanho que fique mais fácil. Olha só o bolo que fica. Tem que tomar muito cuidado para não dar um nó. Estiquei, deixei bem esticadinho, dobrei o fio, né, nos fios, no caso, no olho da agulha aqui, para poder facilitar o bordado, tá bom? Pronto, esticadinho, alinhadinho. Agora eu vou começar a passar a agulha de bordado, que é uma agulha que não tem a ponta fina, tá? Ela tem uma pontinha levemente arredondada. E vou escolher um dos lados do papelão para iniciar. É lá em cima que inicia, na ponta de cima da estrela. Ó, tô com uma certa dificuldade porque o buraquinho ele não passou direto para o outro lado. Então eu vou fazer aqui um furinho só para começar e vou passar a agulha e aí puxo com todo cuidado aos poucos todos os fios, tá vendo? Ó, desembolando, dei uma emboladinha aqui, mas já consegui desembolar. Vou puxando e pronto, o nó vai segurar ali. E aí eu vou pro extremo, mas 90 graus, né? Linha reta. E encontrando ali o furinho de baixo, né? Para eu poder fazer o bordado, ele vai, tá vendo? Ó, de cima para baixo, em linha reta. E depois a gente vira a estrela e continua esse movimento que eu vou mostrar para vocês. Então, vou aqui puxar com calma esse fio que tá muito comprido, mas eu escolhi fazer assim para mostrar para vocês como vai ficando, tá bom? Aí vocês, tendo uma ideia, conseguem administrar melhor aí o fio. Então, aqui eu viro a estrela e agora eu vou subir com o fio um dos lados, eu vou escolher um dos lados, que é o próximo buraquinho. Eu escolhi aqui o lado direito. Então, eu vou passar a agulha, né? E vou puxar de novo com bastante cuidado para o outro lado. E assim que eu vou com cuidado puxando esse fio para poder esticá-lo, né? Para a gente poder fazer aí o movimento que é o bordado no papel. Esse bordado no papel, ele é num papel formato de estrela e forma uma estrela com os fios. Então fica muito bonito. Então fiz desse lado, agora eu viro. E aí qual que é a regra? Toda vez que eu for fazer, eu vou vindo um lado
para o outro, tenho que cruzar esse fio do meio, sempre eu tenho que cruzar. Então, como o meu fio está saindo ali do lado esquerdo, agora eu venho aqui para o lado direito inferior. Tá vendo? O próximo buraquinho, eu coloco a agulha. Às vezes não, aí passou. E puxo de novo com todo cuidado os fios. Fazer fio comprido ainda duplo é uma coragem, mas a ideia aqui é mostrar para vocês o efeito, né, que vai ficando. Fiz desse lado, viro. Então, ó, eu tô vindo do lado esquerdo, inferior, eu vou pro lado direito superior. Tem que cruzar, gente, não esqueçam disso, tá? Então, vou pro lado direito. Aqui. Veja bem que houve um cruzamento, né? Está acontecendo um cruzamento dos fios a cada lado do papel, tá? Então, aqui, ó, tem um cruzamento. Desse lado, e aí, agora eu viro o papel e continuo. É a mesma lógica. Então, o fio tá vindo do lado esquerdo superior. Eu vou cruzar os fios e vou pro lado direito inferior. Então, venho aqui, vou pro próximo buraquinho. E assim, vou puxando com cuidado para não dar nó, tá? E assim a gente vai fazer em todos os lados, ó. Fiz esse lado, viro, próximo lado de novo, inferior, esquerdo, superior, direito, cruzando os fios. Agora vou pro próximo buraquinho. Puxo a agulha. E assim eu vou fazendo o bordado no papel, né? Viro o papel, vou seguindo essa lógica do cruzamento a todo momento. Quando eu tiver dificuldade, eu uso o furador, porque às vezes realmente não fura, né? É importante que vocês tenham uma base. Eu estou usando essa base aqui, que é para ela, é de costura mesmo, né? Então, de patchwork. Então, facilita porque não estraga a mesa onde eu estou. Então, ela segura bem. Mas vocês podem usar, às vezes, um papelão mais grosso, né? Uma espuma que seja bem firme, para dar essa base e não estragar a mesa de vocês, tá bom? Então, sempre quando tiver dificuldade, eu uso o furador, né? Vai com cuidado. Quando for feito com as crianças, deem esse suporte, esse apoio, para que elas não se machuquem. Mesmo a agulha aqui sendo uma agulha sem ponta, né? Eu vou passar todas essas informações aqui na descrição do vídeo. Acesse aí embaixo, que é no molde quantos furos tem que ter em cada lado, né, das pontas da estrela e o número da agulha, tá bom? O tipo de fio, para que vocês consigam fazer aí na casa de vocês.
Vocês observam que acabou o fio aqui, né? A gente não vai poder continuar. Então, eu vou fazer uma emenda nesse fio. Pego um tanto de fio que eu queira trabalhar, né? E venho com o fio prateado, unindo na ponta, aqui, ó, para que a gente possa fazer a emenda dos dois lados, tá? Então, é importante que a gente faça a emenda dos dois lados. Eu vou segurar primeiro com o nozinho aqui, só para cortar ali. Pera aí. Vamos aqui dar um nozinho, segura. Tiro aqui o excesso só para ficar mais fácil de ver. E agora, eu vou puxar, né? Para ficar os dois fios do mesmo tamanho. Muito cuidado para não dar nó nos fios, né? E chegando ao fio, ao final do fio branco, que é o meu fio do tamanho, né, que eu escolhi, eu corto o fio prateadinho. Aí agora eu vou colocar na agulha os dois fios novamente, né? E na outra ponta eu vou puxar aqui, vou alinhar para a gente fazer essa união. Então aqui desse lado eu pego a pontinha, tiro esse nozinho, para poder fazer a união aqui desses dois fios. Quero mostrar para vocês, é que nem laçada de cadarço no tênis. Eu dou uma volta, só que aí eu vou dar mais uma volta. Então veja bem, ó, eu cruzo os fios, dou a laçada, né? E aí eu dou de novo a laçada. São duas laçadinhas. Para eu poder agora sim dar um nó em todo mundo junto. E aí quando eu dou esse nó, ele não desfaz, tá vendo? Eu puxo, ele não desfaz. Essa é a melhor maneira de unir fios, seja para o bordado, para o tricô. É uma maneira de unir os fios. Para o crochê é um pouco mais complicado, né? É outra maneira. Mas vamos continuar aqui no nosso bordado. Então, a gente cruzou, o nozinho fica discretamente aí, mas ele fica essa emenda, né? Mas fica bem discreto. Eu, de novo, escolhi um fio bem comprido. Tem que tomar muito cuidado para então ir puxando devagar, dando apoio para o fio passar sem dar nó. E aí continuo com esse trabalho de cruzar o fio na próxima fase, ó. Tá vendo que já tá começando a aparecer ali uma voltinha de cruzamento. E assim a gente vai continuar, tá bom, pessoal? Continue aí. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ficar no final a estrela de vocês. Prestem atenção.